Bom, a minha visão sobre arbitragem, ela é, digamos, sabida, sobre cartola que pressiona para o próximo jogo também, e sobre escala de arbitragem, comissão de arbitragem também. São 3 pontos rápidos que se interligam ali. A questão da suposta falta aí do Felipe Luiz no Rossi no final da partida é assim: tinha o árbitro e o Bandeira. Se eles acham falta na hora, o Bandeira, na frente do Bandeira, a jogada. O Bandeira levanta o instrumento ali para a jogada e tudo mais. Eu, na hora, a minha impressão na hora do lance foi de falta. Não, uma vez não marcada, segue o jogo, rebobinar a fita, VAR, quero que o VAR se dane. Não existe rebobinar a fita e acabou, não existe isso, não existe. E acho que a questão, o Flamengo não venceu ou não estava perdendo ou não está nessa posição no campeonato por conta de arbitragem. Então são coisas diferentes. A arbitragem no futebol, ela deve, o Mauro falou isso um pouco, ela deve não interferir na partida, a não ser em último caso. É o que eu sempre falo, cartão vermelho e pênalti só no último caso. Você define uma partida com um ato dessa forma. Para mim estava óbvio que aconteceu no primeiro lance, o Gabigol, ao não ter a falta marcada a favor e não foi falta, ele xinga. Agora, sim, o jogador faz isso várias vezes, porque ele pode estar xingando ele mesmo, o adversário, o próprio companheiro, e o árbitro poderia chegar lá, como o Juca disse no início: olha, o meu filho, bonitão, é o seguinte, tá aqui cartão amarelo, se você abrir a boca comigo de novo, você tá fora. E aí você enquadra o cara sem interferir na partida. Acho que o Flamengo tem que lidar, o Mauro falou também sobre isso, com algumas situações do Gabigol, alguns outros jogadores, uma questão de pilha. Alguns jogadores do Flamengo estão pilhados demais. E o Ceni é um pouco pilhado demais. Tem que encontrar um termo que o Gerson deu. O Gerson deu o termômetro de como deve ser o comportamento de um time de futebol, até uma atitude exemplar depois de um caso particular envolvido nele, numa reação em campo. A segunda questão é o critério da comissão de arbitragem. Não precisa, e não é por conta de pressão do Flamengo, ter falta de bom senso em escala. Assim como tem sido escalado o árbitro paulista em jogo do Flamengo, estava sendo escalado o árbitro mineiro em jogo do São Paulo e árbitro paulista em jogo do Atlético. São os três disputando o negócio e você coloca, você dá margem. Qualquer coisa que aconteça pode ser essa falta de bom senso à comissão de arbitragem. O Juca lembrou do caso lá da troca de escala antes de São Paulo e Grêmio. Na verdade, aquilo começou a destruir o critério da comissão de arbitragem, porque o árbitro de São Paulo e Grêmio foi mantido, Rafael Trace, que foi o árbitro de vídeo de São Paulo e Atlético. Ele entrou no São Paulo e Grêmio completamente pressionado, errou tudo, esse cara era um dos principais árbitros do campeonato passado. Ele acabou o campeonato para ele. Ele foi exposto a uma coisa absurda por falta de bom senso do senhor Gaciba e da comissão de arbitragem. Então, um pouquinho de bom senso e deixe os caras definirem dentro do campo. Então, assim, a minha sugestão é para o presidente Landim se preocupar em coisas mais importantes. Achei muito interessante, aliás, a entrevista do Marcos Braz pós-jogo, que era toda concentrada no caso Gerson, e não fazendo coro ao que o Landim tinha falado no intervalo. Acho que o Flamengo acertou no pós-jogo. Então, para mim, o senhor Landim deveria ficar calado, o senhor Gaciba rever os seus conceitos de escala de arbitragem e deixar minimamente os jogadores e os times resolverem o campeonato dentro de campo, sem interferência. Árbitro intervencionista, que é o árbitro brasileiro, mais VAR, é um desastre. E a gente deveria combater isso toda rodada, todo jogo, toda rodada. Então, e isso não exclui o ato ou as atitudes repetidas do senhor Gabigol, e que o Mauro falou que precisa ser advertido internamente. E provavelmente vai acontecer, vai perder a posição. Porque deu mole, o outro tá jogando pra cacete, então vai ter que ficar no banco, dessa vez, sem biquinho.